A PASCOM ainda está começando, né? E assim, as pessoas ainda não sabem a importância do trabalho de vocês. E eu sei que da capacidade de vocês têm uma capacidade de ir muito além, né? De juntar algumas fotos e mostrar alguns slides. Aí eu saí com essa ideia na minha cabeça, por que não eles fazerem um documentário, né? Daí, de início, eu não entendo nada e não sabia o trabalho que isso dá para vocês, né? Só que eu tô vendo que vocês estão correndo atrás, né? E tá dando o melhor de cada um, né? Eu posso ver, o Tarley tá andando no grupo também, então eu vejo a correria de vocês para conseguir as coisas, né? Então é importante mostrar para as pessoas que não é só tirar foto, né? Que isso é futuro, né? O futuro da gente. Então, o que vocês estão fazendo hoje, né? Que a PASCOM está fazendo hoje, daqui 20, 30 anos, a gente vai poder mostrar para os nossos filhos, né? E também, a ideia do documentário é sobre unir, né? O passado, o nosso presente, né? Atual e o futuro, que será a nossa igreja, né? Nossa construção, que já está em andamento. Né? A PASCOM surgiu na necessidade de criar e também poder registrar os momentos que aconteciam dentro da comunidade. No ano de 1998, surgia no coração do bairro Novo Horizonte um sonho lindo, que aos poucos foi se tornando realidade. Nascia a minha comunidade. Aqui faz parte da minha caminhada, né? Porque quando começou aqui a comunidade São Judas, a paróquia que hoje que é a paróquia São Geraldo ainda era uma comunidade, né? Ainda não era paróquia. E quando começou, né, ter mais moradores aqui, aí teve uma moradora daqui que sentiu o desejo que viesse rezar aqui com eles. E a partir desse primeiro dia que nós veio rezar com essa família, aí nós já começou, aí assumiu aqui a comunidade São Geraldo, apadrinhou a comunidade São Judas. Aí nós passou a vir a rezar aqui nas casas, celebração da palavra. A primeira celebração da palavra foi feita aqui na área, aqui do lado, né? A gente veio trazendo tudo, caixa de som, veio trazendo tudo, e aí a missa aconteceu aqui, do lado aqui, onde está construindo a igreja. Olha, a gente começou lá por volta dos anos de 98, mais ou menos, assim, logo quando começou a ter a possibilidade de montar uma comunidade aqui, né? A gente tinha ministro da palavra que veio antes de mim, né, que começou o trabalho, né? A dona Dalva, a Elzinha, né? Eles vieram antes da gente. E começou, né? E depois a gente veio fazendo esse trabalho, né? Eu e a Marta, né? A gente dividia, né, as celebrações aqui. A gente dividiu a celebração aqui durante uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Eu vinha um final de semana e ela vinha o outro. Era muito difícil, né? Era feito nas ruas, nas portas das casas. De repente conseguia uma casa para estar celebrando lá dentro, mas a maior parte era nas ruas, em correceria de caminhão. Aí da escola a gente passou para Bem-vinda. Da Bem-vinda foi lá para onde a Angélica morou, ali era só uma mercearia que tinha lá, então celebrava num lote vago que tinha lá. Foi onde foi fundado lá que o nosso padroeiro era São Judas. Isso há 25 anos atrás foi realizada a primeira festa de São Judas. Nós fizemos acho que a novena, né? E depois nós fomos lá para o sítio São João, foi na época do Padre Paulinho, e o Padre Paulinho celebrou aí a primeira festa de São Judas. Em 2004 foi realizado aqui a primeira festa nesse salão. O salão ficou pronto e Deus iluminou que de lá para cá, cada vez mais o desejo de ver a igreja construída foi imenso, né? E com isso, certamente, breve nós teremos a nossa construção. Eu cheguei aqui nessa comunidade em 2001, né? Não tinha nada, só as pessoas mesmo. A gente celebrava nas ruas, nas calçadas, nas casas, né? Aí depois, aí construiu a escola, não tinha escola na época, aí nós começamos a celebrar na escola. Depois a Tereza, né, cedeu um salãozinho lá na casa dela, que a gente começou a celebrar lá. E aproximadamente de 2004, 2005, a gente começou aqui nesse salão. Aí quando cheguei, eu fiquei assim uns dias, né, em casa, afastada. Mas o chamado de Deus foi mais forte. Só que aí eu comecei a participar, mas a comunidade já existia, né? Teve o primeiro coordenador, o Aurimar, e depois eu cheguei, aí teve uma eleição, eu concorri, aí eu fui. Assim que cheguei, não passou muito tempo,
eu já passei a coordenar a comunidade. E assim, eu senti aquela vontade das pessoas de crescer a comunidade, né? Participação. Tantas pessoas que estavam antes, que hoje já não está, né, no meio de nós, está morando com Deus, eu tenho certeza. Acho que foi muito bem acolhido e para nós foi gratificante a gente participar da construção da comunidade, né? E eu aceitei o desafio de ser o tesoureiro na ocasião. E eu fiquei durante 7 anos trabalhando como tesoureiro, até treinar uma pessoa que depois aceitou o convite, que foi a saudosa Regina. Ela que nos ajudou muito quando chegamos aqui, já encontramos essa família e outras famílias que tinha vontade de ajudar, mas não tinha experiência nenhuma. Mas ela foi, vamos dizer assim, na catequese, ela foi também muito importante, né? Eu mesmo citava para ela que ela não estava tendo tempo nem de descansar, porque era durante a semana no trabalho, final de semana na igreja e na catequese, né? Mas ela fez com muito amor, com muito carinho. E ela deixou, vamos dizer assim, deixou o nome dela gravado nessa comunidade. Desculpa, viu? Faz muita falta. Desculpa. Após alguns anos, a minha comunidade cresceu e formou suas equipes pastorais e movimentos, como o Apostolado da Oração, a Catequese, Grupo de Jovens, Coral, Conferência Mirim e outros. Sim, o Apostolado da Oração, como eu falei, eu cheguei em 2002. Ela começou em 2003, foi muito fervor, a gente era bastante pessoas, o apostolado. E com o tempo vai passando, vai modificando, tudo como muda, né? Mas continuamos, mesmo com poucas pessoas até hoje. O apostolado tem a prática da participação das primeiras sextas de cada mês, com a reza do terço, a adoração ao Santíssimo e a celebração da palavra. E nas quartas-feiras nós rezamos o terço nas casas das famílias. A fita que nós usamos a partir de um ano que nós estamos caminhando, né, inseridos no apostolado da oração, nós recebemos. Essa fita é o símbolo, né, da nossa entrega e a devoção ao amor do Sagrado Coração de Jesus. Quando eu conheci a Fernanda, eu conheci ela num grupo de jovens. Eu coordenava o grupo de jovens e conheci ela. Aí ela tinha um ditado, sempre ela falava. Ela era da igreja, ela teve uma passagem para o mundo, como ela diz, Deus me chamou de volta, me trouxe de volta. Eu já discuti com ela por causa às vezes da catequese, porque a vida dela era catequese. Se você queresse passar confusão com ela, era você falar da catemal ou da catequese. Ela deixaria qualquer coisa, serviço, casa, para estar na catequese. Era um compromisso que ela tinha e eu acredito que também, pela passagem dela também, eu acredito que a catequese mudou, porque o tempo que ela ficou, ela daria a vida dela pela catequese. E agora que eu estou voltando, né, atuante na comunidade, daí então a gente sente falta, né, assim, de algumas pessoas. Tanto que quando eu voltei, né, atuante assim, foi quando eu perdi minha amiga, né, que era uma irmã para mim, né, que é a Fernanda. Então eu demorei muito, consegui afirmar para poder voltar para a igreja, sabe? Preciso não cortar. Sem lembrar dela, né? É porque ela ficava ali na porta, né, recebendo a gente, aí, aquela alegria toda dela, né, então, assim, e a gente era muito unida, né,
assim como eu e você, né, a gente era muito unida nas coisas, né, da igreja. Então, assim, eu sentia muita falta dela, de chegar, de ver. Então foi muito difícil voltar para a comunidade e não ter a presença da Fernanda, sabe? Então, assim, isso foi o que, né, que me fez demorar um pouco mais. Eu não conseguia mesmo. Então, todo lugar, todo cantinho que eu olhava, eu via ela, né? A recepção dela não tem igual, né? E a Fernanda era uma pessoa ímpar, né? Até hoje, assim, eu não conheço uma pessoa com a disponibilidade, com a disposição dela e com os sonhos dela também. Porque ela, assim como eu, é muito cheia de ideias. Então, assim, ela tinha ideias surreais, né? Para a comunidade, assim, coisas que eu falo, Fernanda, vamos pôr o pé no chão, né? Caiu nos meus braços essa bonita equipe, né, de criança e adolescente que eu trabalhei com certo orgulho. 7 anos, durante 7 anos, na conferência de criança e adolescente, eles é quem dirige. A função do orientador é só acompanhar. Então isso faz com que a criança e o adolescente cresce e se interessa a trabalhar futuramente dentro da comunidade. A conferência de criança e adolescente, ela faz-se necessário na comunidade cristã, porque ali você aprende o sentido da vida e aprende aquilo que é de mais sagrado na nossa história, que é a caridade. Entre tantas coisas bonitas que a conferência de criança e adolescente me proporcionou, uma delas que ficou gravada na minha mente e no meu coração foi uma ação que a gente fez aqui com as crianças, que colocaram neste altar uma caixa de leite. Eu havia pedido para as crianças, se não fosse demais, se fosse possível, pedi ao papai e à mamãe que trouxesse uma caixinha de leite para a gente levar para uma família recém-chegada aqui no Novo Horizonte. E me surpreendeu porque os meninos trouxeram e a caixa não coube, de tanto leite que vieram. E ao final da conferência, eu convidei-o para ir comigo nesta casa para levar a doação que eles fizeram. E eu achei muito bonito que a gente foi em forma de arrastão, todo mundo junto, e os meninos com muito barulho, aquele barulho gostoso que normalmente as crianças fazem, e que chamou a atenção de muita gente, por ser um domingo, muito menino na rua, parecendo uma manifestação, não é? E aquilo me promoveu, me trouxe, né, uma grande alegria, coroou todo o trabalho que a gente vinha fazendo, porque ali já estava o início da caridade, uma coisa que a gente sempre tem que ensinar para os nossos filhos. As crianças aprendem no colo o sentido da vida, o sentido de ajudar as pessoas, né? E aquele dia para mim foi um dia que eu nunca mais vou me esquecer. Então a gente formou o grupo de Jovem em Missão, cujos coordenadores era eu e o João Marques. O que mais me marcou foi a alegria que a juventude tinha de participar do grupo de jovens. O grupo de jovens, a missão era bastante participante na comunidade. Assumia as leituras em um domingo do mês, fazia as encenações de teatro na Paixão de Cristo, da encenação da cruz. Então o grupo era muito participante, a gente atraiu muitos jovens para a igreja naquela época. Eu nem participava da igreja, né? Nem vinha na igreja, minha mãe até puxava minha orelha. Só que veio do grupo de jovens, aí acabou que eu fui gostando de tocar violão, aí me chamaram para tocar violão. E acabou que eu tomei conta do coral e tipo assim, já tem anos que a gente tá aí. E eu fico muito feliz. Eu acho que hoje não consigo ficar sem estar ajudando, servindo na igreja, que é uma coisa que, acima de tudo, Deus abençoa a gente por isso e é uma coisa que a gente gosta, a gente faz por amor mesmo. Nós iniciamos as atividades do Sopão na Escola Municipal Frei Ambrósio
por volta dos anos 2001. E nós começamos ali na escola com a ajuda de algumas pessoas. Nós, durante o final de semana, nós picávamos, né, as verduras e tudo, e fazíamos o sopão numa segunda-feira. Inicialmente, aí nós contamos com a ajuda de voluntárias do bairro. Uma que eu me lembro, que depois ela até passou a trabalhar na escola, foi a Regina, também, né, que já faleceu. E nós tínhamos ali o apoio da Regina, né, o marido dela, o Gilmar, os meninos dela participavam, o Aurimar, irmão dela, né, que também já veio a falecer, a Lúcia, o José Geraldo, enfim. O objetivo maior dele não era só fornecer o alimento, até porque era uma vez só na semana, mas era junto com a comunidade, junto com o bairro, né, que estava surgindo naquele período também. Eram poucas casas até no bairro, que nós conseguíssemos ali desenvolver um trabalho, né, socioassistencial. E aí, além do sopão, né, que nós tínhamos uma vez por semana, nós realizávamos periodicamente festa do Dia das Crianças, né, nós fizemos ali plantio de mudas, levávamos cesta básica, fizemos, enfim, um trabalho dentro da comunidade. Como gesto concreto, a comunidade promoveu uma paralisação em prol da segurança da população. Vendo, né, a dificuldade, né, das pessoas que trabalhavam, a dificuldade de chegar até o seu trabalho. Então, assim, nós da comunidade sentimos um desejo de formar um grupo para estar lutando, né, a esse favor dessas pessoas que sofriam muito, né, muito acidente, foram muitas vidas ceifadas naquele lugar, ali naquela trincheira. A partir do Romeu Duarte, né, que era a sede da paróquia, ali aconteciam muitos acidentes, era um lugar muito perigoso, passava muita gente, né, para vir trabalhar, para almoçar, para a volta do almoço, no final do trabalho, tudo muito perigoso, deixando as pessoas assim, muito vulneráveis. E ali estava demais da conta. Assim, o trânsito demais, a agressividade no trânsito demais da conta, muitas vidas que foram perdidas ali naquele lugar. E aí, então houve uma motivação, uma mobilização dos moradores do bairro para que pudesse fazer a paralisação da BR, e eu não pude deixar de estar presente, né? Fiquei muito feliz de poder estar ali. Então as ideias foram surgindo, e de repente a gente reuniu um grupão e convocamos toda a cidade, né, em prol dessa situação. E foi um movimento muito lindo nesse dia, essa paralisação. Quando percebemos que os caminhoneiros nos apoiavam naquela decisão, nós invadimos a pista, né? Tomamos ali, fomos estendendo as mãos, pedindo para que os carros parassem. Ficamos um tempo, não lembro quanto tempo ficamos ali, mas foi importante porque chamou atenção, né? A polícia esteve ali dando suporte, a televisão fez a cobertura, uma reivindicação justamente para que pudesse, de alguma forma, resolver aquele problema. E com isso, né, a gente já foi conseguindo alguns avanços, né? Colocou aquele redutor, né, de veículo. E depois né, eu acho que graças a essa paralisação que hoje está ali como está, né? Graças a esse movimento. A minha comunidade, além de igreja, também é família, apoiando uns aos outros como irmãos diante das tribulações. Eu cheguei na comunidade São Judas, eu tinha 9 anos. Então a comunidade São Judas tem sido uma casa para mim desde então. Quando eu engravidei da Elizabeth, né, a comunidade São Judas me acolheu com aquela alegria durante toda a gravidez. Quando ela nasceu de forma prematura e a gente acabou tendo que ficar um tempo no hospital, longe de tudo isso que eu vivi aqui, eu me senti muito sozinha, abandonada, eu nem sabia o que estava acontecendo aqui. Depois de 3 meses, graças a Deus, a gente conseguiu vir para casa, a Elizabeth ficou bem. E logo após a gente chegar, a catequese foi lá fazer uma visita, a equipe toda da catequese fez uma visita, rezou um terço, né, mostrou que estava presente com a gente, né, nesse tempo. Quando aos poucos eu voltei a participar da comunidade, sempre vinha gente falando: nossa, a gente fez novena para você, a gente rezou um terço para você, a gente reunia e lembrava de você, fazia oração.
Então eu percebi que quando eu estava me sentindo sozinha, abandonada lá no hospital, passando por todo aquele momento difícil, aqui tinha uma multidão de pessoas que estava ali rezando em oração, lembrando de mim o tempo todo, e eu tenho certeza que essas orações foram ouvidas por Deus e que tiveram uma parte importante na recuperação da Elizabeth, minha e da Elizabeth. E eu sou imensamente grata pela comunidade, por terem dedicado esse tempo, por ter mostrado apoio, por ter estado comigo nesse momento que foi tão crítico na vida minha e da minha filha. O apoio da comunidade São Judas Tadeu, fundamental. Além da amizade, do carinho, da atenção, também as orações. No tratamento de câncer, a gente fica muito debilitado. Por poucas vezes que eu vim enquanto estava fazendo o tratamento. Portanto, a importância da comunidade São Judas, dos membros, é o apoio e o carinho e a oração. E principalmente agora, nesses últimos dias que eu quebrei o meu pé, eu mandei a mensagem e vocês foram tão carinhosos, a comunidade foi tão carinhosa comigo, em disponibilizar para mim os itens que eu precisei, que foi a muleta, a cadeira de roda, o andador e mais ainda a atenção e o carinho e as orações. Então eu agradeço muito a cada um que fez o que pôde por mim, se esforçou nas orações e na ajuda mútua que eles conseguiram para mim. Me cumprimentar, como cumprimenta todas as pessoas, porque o carinho da comunidade São Judas Tadeu é diferente das outras comunidades, ele é mais intenso, as pessoas se preocupam mais umas com as outras. Então, não só a mim que estava machucado, mas a cada pessoa que chega aqui, o carinho é igual. O que mais me marcou, um problema pessoal, foi na época da doença da minha esposa, que eu não esperava que ia ser tão acolhido como foi pela comunidade, Porque quando ela adoeceu, a gente teve um maior apoio, todos os padres da paróquia fez visita a ela na minha casa, sabe? Deu força, a pastoral familiar, ajudou demais, Quando eu e ela começou a ter depressão, porque é uma doença que sempre acontece isso, Então os padres ajudou nós, fazia visita, conversava comigo, conversava com ela, então isso aí foi a coisa que mais me marcou. Atualmente, minha comunidade é grande e com muitos membros, que participam em suas várias equipes pastorais. São pessoas boas, que dedicam seu tempo em ajudar o próximo e que tornam a comunidade um lugar acolhedor e agradável, pregando o evangelho e vivendo com amor. Hoje a minha experiência na comunidade São Judas Tadeu tem sido assim um destaque. Eu tenho observado que a comunidade São Judas Tadeu tem crescido a cada dia. Toda vez que a gente vai celebrar na comunidade São Judas, a gente percebe que, com muita clareza, o crescimento da comunidade. O que tem marcado a comunidade São Judas hoje, ao meu ver, é essa comunhão e o interagir das pessoas, Você percebe que isso é muito claro hoje na comunidade São Judas. Cada dia que passa, a gente percebe, aumenta as pessoas, a participação. Então, eu vejo que o meu olhar hoje para a comunidade São Judas é isso. É esse interagir das pessoas. Ali vocês conseguem estar misturando criança, adolescente, jovens e os adultos. Eu penso que é uma comunidade que representa para mim assim, uma comunidade que quer crescer, uma comunidade que participa, uma comunidade que tem vontade de conhecer, uma comunidade que participa, uma comunidade que tem buscado o crescimento a cada dia, o crescimento da comunidade São Judas. Então esse é o meu olhar muito precioso da comunidade São Judas, esse crescimento a cada dia. A Conferência São Vicente de Paulo é uma instituição de caridade cujo objetivo é a santificação pessoal do membro, através da ajuda aos pobres. A conferência, todos os membros criaram um sopão, reativou um sopão que tinha na comunidade também, e os membros trabalham muito, fazendo a sopa, as brincadeiras, A gente ganhou uma rua de lazer, Então a gente oferece para os meninos essa possibilidade, meninos e pessoas carentes, Essa possibilidade de ter uma sopa gostosa,
Às vezes a gente faz também caldo de feijão, arroz com frango, né? E oferece também brincadeiras, né? Pintura no rosto, né? São várias as brincadeiras que o menino ali tem uma festa para eles, né? Para ele sentir ali vivo, né? E ter a alegria de viver, né? Ter essa satisfação. O texto dos homens foi uma luz que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu resolvi, chamei as pessoas, nós tomamos a linha de frente e começamos com a cara e a coragem. Sem conhecimento também, mas nós começamos a ter esses encontros nas quartas-feiras, às 19 horas. E assim, começou com bastante homens, aí depois foi diminuindo, tinha vez que era só 3, 4, mas a gente nunca deixou de rezar. Queria agradecer a comunidade por ela me fazer cristão, por ela me fazer acreditar na pessoa de Cristo e viver a pessoa de Cristo. Para mim é uma felicidade enorme estar falando dessa comunidade, porque toda a minha vida, desde quando cheguei para aqui, eu já me fiz parte dessa comunidade. Essa comunidade é uma extensão da minha casa, né? É uma extensão, porque o que eu vivo na minha casa, eu vivo aqui. Eu percebo o crescimento da comunidade, a participação, a vontade das pessoas crescer, né? Não apenas em quantidade, mas também na espiritualidade. E eu me sinto honrada também, né, de coordenar essa comunidade, que graças a Deus tem caminhado muito bem, muito, muito mesmo. Deus mesmo para agradecer a cada um, e eu tenho certeza que Ele está lá de cima olhando para cada um de nós. É a minha família, segunda família, eu gosto muito de todo mundo são amigos meus, e o coral faz parte da minha vida já. A catequese está seguindo o padrão de catequese renovada. É a primeira vez que ela está em um espaço próprio, que é o Centro Pastoral São Judas. Pode ter uma liberdade melhor para se trabalhar, e as catequistas também estão mais dispostas a novos materiais, novos colaboradores. Tudo é muito novo. Estamos no nosso espaço, e os próximos passos é esse. É termos a nossa igreja construída e ter as celebrações e a missa no nosso próprio espaço. Quando eu peguei a coordenação, foi no ano do Covid. Então, não tem como dizer que isso não nos marcou, porque você pega uma tarefa, uma responsabilidade muito grande, e não é do jeito que você imaginava que seria. E em seguida, quando nós começamos a retornar, a gente não tinha o espaço para realizar a catequese. Tivemos que improvisar, dando encontros dentro da cozinha. Mas desse processo ruim tem algo bom. Nós entramos pela primeira vez no dia 1º de agosto de 2022 no nosso verdadeiro espaço. Então, tem mais o que agradecer. Os obstáculos existiu, mas foi suficiente para fazer crescer tanto a mente das crianças quanto dos pais, mas também dos catequistas. Pedir doação não é uma tarefa fácil, né? Mas graças a Deus a gente está correndo atrás, assim, pela primeira meta estabelecida, porque vai ter que ser devagar. Não vai ser de uma hora para outra, e a gente não vai angariar recurso para construir a igreja assim, vamos agora a gente vai construir a igreja. O que acontece? Toda construção tem que ter a base. É o que nós estamos fazendo, já tem o salão pronto. Agora a gente vai fazer essa outra parte, que é esse contrapiso, aquele muro da rima, para dar essa arrancada na construção. No objetivo, nós vamos alcançar essa meta se Deus quiser. Eu ainda vou estar celebrando, né, vou participar de celebrações dentro dessa nova capela de São Judas Tadeu. E assim, é a comunidade mesmo, a gente falou em construção, eu creio que todo mundo abraçou a causa, e com fé em Deus, vamos lá, eu acho que a comunidade está unida nesse propósito. O meu sonho é um pouquinho maior, né? Porque a gente, por enquanto, está sonhando com uma construção. E eu sonho com uma matriz. Eu acredito que há alguns anos essa construção nossa ainda vai ser uma matriz. Esse é o meu sonho. Comunidade São Judas é lar de sentimentos. São Judas para mim é fraternidade. Casa. Fé. Família. Fé. Diversão. Gratidão. Alegria. Amor. Esperança. Paz. Acolhimento. Família. União. Amor. Paz.